convidado para falar de dois construtos e da sinergia dos dois construtos. Falar um pouco sobre governança do conhecimento, que é um tema que, de certa forma, a gente vem discutindo desde o primeiro dia, e trazer um pouco do pano de fundo das plataformas digitais e de que forma que a gente pode olhar para as plataformas digitais, tentando buscar meios para viabilizar a gestão e a governança do conhecimento. E a minha ideia foi tentar trazer, achar o passador aqui, tentar trazer isso de forma dialogada com desafios e elementos que foram levantados nos últimos dias aqui. Tá? Então, tentei trazer alguns desafios que vêm sendo discutidos desde o primeiro dia de evento, tentar pontuar eles aqui. E, na sequência, eu vou tentar resgatar um pouco desse contexto da engenharia, do conhecimento, plataformas digitais, tentando resgatar esses elementos e de forma um pouco mais ilustrada por meio de cases, de projetos que a gente vem desenvolvendo no EGC, no Instituto Stella, na nossa rede de cooperação aqui. Então, assim, falar um pouco de desafios. Desafio é o que não falta, né? Vocês perceberam desde o primeiro dia que o que não falta é desafio para nós aqui, né? Só que alguns desafios, de certa forma, vêm se intensificando. E é um pouco disso que eu vou trazer para a gente conversar também. A gente vem falando desde o primeiro dia sobre questões relacionadas à perda de conhecimento. Então, em algum momento aqui apareceu, na verdade, várias vezes apareceu, a perspectiva de perda de conhecimento por aposentadoria. Que a gente vem percebendo isso principalmente no primeiro setor, né? Principalmente pela insegurança sobre o que vai acontecer com a Previdência, né? Muitos estão antecipando sua saída, poderiam permanecer, mas estão saindo, e levando um conhecimento consigo que é precioso, que não fica na casa muitas vezes. E é um conhecimento extremamente específico, um conhecimento que ele desenvolveu na trajetória dele durante 30 anos, 35 anos de atuação, conhecimento que não está pronto no mercado. A gente vem interagindo com setores diversos, por exemplo, no setor de energia elétrica, a gente percebe que, para algumas funções, no processo de hunting deles, estão buscando pessoas com uma faixa de 63 anos. Que são as únicas pessoas que detêm aquele conhecimento para poder assumir aquela função. Então, a gente está assistindo, na verdade, um grande apagão de conhecimento. Isso não é só o Brasil. Os Estados Unidos têm consórcios envolvendo universidade, empresas, o próprio governo, para discutir o que fazer com esse apagão do conhecimento que a gente está percebendo. E quando a gente fala do segundo setor, talvez a aposentadoria seja um elemento importante, mas talvez mais importante ainda é o turnover. Por exemplo, falando de Floripa, a nossa realidade, principalmente no setor de TI, o indivíduo senta no banco, começa a trabalhar, já chega uma proposta para ele, daqui a pouco já levanta, já vai trabalhar em outra empresa. Então, ele mal senta lá, ele já é obrigado a sair, enfim, tem uma proposta tentadora. O fato é que você tem conhecimento estratégico para caramba na cabeça de algumas pessoas, incorporado, às vezes, no corpo, na forma do tácito, inclusive, e que esse conhecimento, que é super estratégico, não vem ficando nas empresas. E isso vem prejudicando demais, né, a qualidade, enfim, produtividade, imagem das empresas, resultados na forma mais diversa possível. Tá legal? Ontem também, na fala do Hélio, o tema era a perda do conhecimento, a gente, inclusive, vinha discutindo essa questão da dinamicidade. Eu posso, talvez, trabalhar com uma estratégia de mapeamento de conhecimentos. Então, lá, estrategicamente, eu vou lá, olho meus objetivos estratégicos, identifico quais são os conhecimentos ditos estratégicos, né, para a consecução daqueles objetivos. Só que no dia seguinte isso já mudou. A realidade das empresas vem mudando de uma forma cada vez mais rápida, né, cada vez mais frequente. Então, assim, o que eu entendo como estratégico importante hoje, talvez daqui a 2 meses já não seja a mesma agenda. A dinâmica do negócio, a dinâmica do mercado, inclusive primeiro setor, né? A gente falava sobre segurança pública aqui, a realidade que nos cerca, enquanto organizações governamentais, é extremamente volátil, né? Sem falar também da dinâmica do conhecimento dos indivíduos. Quer dizer, vocês possivelmente são outras pessoas depois desse evento aqui. Deve ter simulado muito conhecimento. Então, se eu tivesse feito um inventário de conhecimento tradicional, formulário, preencha o que tu sabes. Se eu tivesse feito semana passada, essa semana ele já estaria caduco, né? Porque eu já não conseguiria cobrir alguns elementos que, eventualmente, vocês dominaram em uma semana. Imagine isso em 1 mês, 2 meses, tudo mais e tal. Então, essa é uma questão importante para se refletir, né? Sem falar da agenda clássica, da gestão do conhecimento, da gestão da informação que está posta aí, né? A gente continua lidando com problemas de perda de produtividade, perda de qualidade,
pela dificuldade em encontrar informação. A literatura mostra aí que a gente perde 50% do nosso tempo procurando informação. Antes o problema era não ter acesso, hoje a gente tem acesso em demasia, né? Muita informação que nos faz só despender o tempo e a gente não chega lá no que é necessário. Quando a gente fala também na expertise, nas pessoas que dominam, de repente, um determinado assunto, né, que é importante naquele momento, eu não sei quem é quem conhece o que dentro da minha organização. Né? Eventualmente, eu tenho aqui uma demanda para alguém que domina a gestão de projetos, eu não sei que do meu lado tem um camarada que domina esse assunto, que vem, inclusive, vendendo consultoria no mercado, fora do tempo das 8 horas aqui na empresa, tudo mais e tal. E aí, daqui a pouco esse indivíduo está saindo porque ninguém reconhece que ele tem esse know-how, esse conhecimento. Né? Então, isso é um elemento recorrente e que a gente percebe, inclusive, em pequenas empresas. A gente não conhece quem está dentro de casa. Né? E, às vezes, a resposta está dentro de casa e eu vou lá e contrato um consultor, né, fora de casa. Obviamente, também, quando eu preciso acionar uma competência externa, eu também vou ter dificuldade em encontrar. Né? Eventualmente, do lado da universidade, tem um indivíduo que tem a resposta ao meu problema, eu não sei que ele existe. Então, essa questão da localização da expertise também é uma demanda que não está resolvida. Né? Se falava, eu gostei da expressão balaio de cursos, a Patrícia levantou essa expressão, apareceu em alguns momentos aqui também. Né? Pelo fato de eu não conseguir ter essa agenda de quais são os conhecimentos que eu devo tratar com mais carinho, obviamente, talvez esteja disparando para todos os lados. Né? Tem empresas que a gente já percebeu que, olha, o processo de definição de prioridade para capacitação é totalmente aleatório. Né? Quem berra mais leva o budget para fazer capacitação. Então, efetivamente, o que a gente percebe é muito gasto em capacitação e pouco retorno. Quer dizer, a agenda ela não está colada na real necessidade da organização. De novo, porque é muito volátil. A nossa necessidade é muito dinâmica, a nossa atuação é muito dinâmica. Né? Obviamente, isso vai afetar também em questões como dimensionamento de força de trabalho, identificação de ociosidades, e aí vai. Tudo isso no meio que está cada vez mais complexo. Né? Quer dizer, todas as questões que a gente fala, nesse momento, trazem um âmbito de complexidade muito maior. Questões como a própria pressão legal. Ontem a gente vinha falando sobre LGPD e outras questões que a gente vai ter que lidar cada vez mais próximos. Né? Quando a gente fala em governança, a gente fala também de questões importantes como a simetria de informação, não só entre stakeholders e gestores, mas dentro da própria empresa. Né? Você tem níveis selecionados de informação em cada camada da organização, em cada equipe. Isso é um problema muito grande. Tudo isso também no meio de avanço tecnológico que, da noite para o dia, de repente, minha empresa está fora do mercado, né? Por conta da disrupção digital que a gente vem assistindo. E, por falar em disrupção digital, Soneri trouxe um pouco também sobre a questão de transformação digital, isso apareceu na fala de vários palestrantes aqui. Né? A gente está num meio bastante interessante. Né? A gente percebe que a nossa realidade, enquanto sociedade, vem mudando de uma maneira cada vez mais frenética, né? E muito tem a ver com o avanço das tecnologias. Né? Então, quando a gente fala em transformação digital, a gente não está falando somente em digitalizar a informação ou fazer a automação de processos. A gente está falando em uma reforma estrutural. Por exemplo, na minha organização, repensando a minha atuação junto ao mercado, repensando meus fluxos de produção de valor. Então, uma revisão estrutural. Por exemplo, eu, como organização pública, entendendo o novo momento da sociedade e me adequando ou me antecipando a essa realidade. Isso é o que a gente chama de transformação digital, uma transformação estrutural na organização, habilitada pela transformação da própria tecnologia, pelo avanço da própria tecnologia. Né? Então, mas como lidar com tudo isso? Né? Quando a gente fala em tecnologia, a gente olha para as ferramentas tecnológicas como uma maneira de nos apoiar a fazer mais rápido, com menor custo, com maior qualidade, o que a gente já faz hoje. Então, nesse contexto, a gente vai encontrar as plataformas eletrônicas, muito voltadas para, de novo, fazer com que o meu ciclo produtivo, o meu ciclo de produção de valor, ele esteja otimizado. Esse é o ciclo básico de aplicação de tecnologias, né? Fazer com menor custo, com maior escala e tudo mais. Tal. Mas aqui ainda a gente enxerga o modelo tradicional de relacionamento. Alguém presta um serviço para alguém, ou para vários. Né? Então, quando a gente fala em aplicação de plataformas eletrônicas, é para fazer com que esse pipeline ele seja otimizado.
Com o contexto da transformação digital, a gente vem discutindo uma aplicação diferenciada de tecnologias. A gente vem falando também sobre plataformas digitais. E aqui, de novo, não é só sobre tecnologia. A gente está falando de uma mudança de mentalidade. Então, por exemplo, eu, como organização, começo a enxergar que eu não devo fazer tudo sozinho. Eventualmente, eu começo a pensar em articulação de redes de produção de valor. É o caso do Uber, o caso do Airbnb, clássico, só para trazer um exemplo, para tangibilizar o conceito mais rapidamente. Então, eu, Uber, não tenho carro, mas eu mobilizo um exército de pessoas que têm um carro para produzir esse valor para pessoas que querem se locomover. Eu, Airbnb, não tenho um apartamento, não tenho um quarto que sequer, mas eu consigo viabilizar o alcance dessa proposta de valor, que é levar hospedagem, enfim, conexões sociais, para milhares e milhares de pessoas. Então, a gente percebe aqui um novo momento, onde a gente percebe o valor da coprodução, da rede, dos efeitos de rede como princípios de negócio. Isso vale para a política pública também. Eventualmente, eu, governo, começo a entender que eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu não tenho perna para tudo. Então, está na hora de eu começar a pensar em como articular, né, essas políticas em rede, mobilizando e engajando as pessoas em rede, e as plataformas digitais vão me ajudar a fazer isso. Não vão fazer nada sozinho, mas elas podem potencializar esse tipo de iniciativa de articulação em rede. Nem tudo são flores nessa caminhada, né? Essa questão do fracasso em aplicação de tecnologia está aí desde sempre, mas os números recentes, agora olhando para a transformação digital, são de assustar. Então, pesquisas recentes sobre iniciativas de transformação digital, McKinsey, por exemplo, fez uma pesquisa recente também, apontam que cerca de 70% das iniciativas de TD, de transformação digital, estão fracassando. Apenas 16% conseguiram obter efetivamente uma melhoria substancial, aquela que era esperada, tá legal? E sustentável, que é um ponto importante. O que está por trás disso? As questões que vêm aparecendo desde o primeiro dia aqui, né? Quando eu já olho para o ambiente organizacional, para os fatores organizacionais, a gente vai encontrar problemas de falta de alinhamento estratégico, a perspectiva da governança que não foi tratada devidamente, questões como ética, cybersecurity, e aí vai. Quando a gente olha para a forma de organizar o trabalho, a gente percebe que a gente vai ter que repensar a forma de produzir valor. Não é só aplicar tecnologia, eu vou ter que rever a forma como eu me organizo e como eu produzo valor, sem falar também dos fatores individuais. Talvez eu tenha que mobilizar novas competências, competências que eu não tenho para dar esse salto. E, naturalmente, também vou encontrar resistência, enfim, questões de crença, de cultura organizacional que são muito importantes, né? Sem falar da tecnologia, que muitas vezes ainda está imatura. Aí que aparece um contexto de cada vez mais a gente olhar com carinho para a questão da gestão do conhecimento e para a governança do conhecimento. Quando a gente olha para a gestão do conhecimento, a gente enxerga aí, de alguma maneira, uma forma de olhar para a minha estratégia e tentar entender como o conhecimento deve ser tratado para a gente conseguir alcançar essa estratégia. Então, eu vou organizar meus fluxos de criação de conhecimento, eu vou alinhar a minha estratégia de aprendizagem, por exemplo, né? Como eu vou trabalhar compartilhamento de conhecimento, olhando para esses conhecimentos que eu vou perder. Para quê? Para atingir maior produtividade, no caso de organizações públicas, para garantir a relevância da minha organização junto à sociedade, enfim, seja qual for o driver, diminuição de risco, diminuição de custo, e aí vai. E a governança vem complementando, definindo as regras do jogo. Como que a gente vai fazer esse jogo? Como que a gente vai estabelecer nossas políticas? Como que a gente vai pactuar os nossos valores na busca dessa missão? Tá? Então, escolhi alguns cases para trabalhar isso. Antes disso, vou falar um pouco também sobre um terceiro pilar que a gente vem trabalhando muito, em conjunto com a governança e a gestão do conhecimento, que é a engenharia do conhecimento. Então, a engenharia do conhecimento me traz métodos e técnicas para olhar para um contexto complexo e minimamente ter um meio de chegar naquele ambiente complexo e começar a entendê-lo. Então, entender uma organização, entender suas ambiências, seus elementos de especificidade e começar a entender como que a gente pode, eventualmente, entender seus fluxos de produção de valor, seus processos intensivos em conhecimento, eventualmente, como que a gente pode trabalhar
o alinhamento da gestão do conhecimento, o alinhamento da tecnologia de informação, para que a gente consiga otimizar esses fluxos de conhecimento dentro da organização. Entrando também, obviamente, com o alinhamento dos sistemas de informação e entrando também com a pavimentação da entrada da inteligência artificial, dentro de um contexto bem alinhado com estratégia e também alinhado com todo o contexto organizacional, olhando perspectiva de pessoas, revisão de processos e alinhamento com uma gestão de mudança, onde governança entra como elemento-chave. Eu vou mudar a organização como um todo, isso é o meio também, então vou ter que trabalhar uma governança muito importante, vou ter que trabalhar a pavimentação de mudança de cultura, estratégia de comunicação e todos os outros elementos que vão me ajudar a fazer transição de cultura nesse ambiente organizacional. Então, engenharia do conhecimento realmente é uma disciplina bastante importante, que a gente vem utilizando bastante nas iniciativas que a gente está envolvido. Então, eu trouxe alguns cases para tentar demonstrar como que a gente vem aplicando isso. Eu trouxe primeiro um case, que é um case relativamente antigo, que mobilizou, enfim, vários grupos aqui do EGC, a gente está falando de Engin, do LEC, do próprio Instituto Stella e várias outras empresas, em torno do desafio que o Ministério da Agricultura nos trouxe. Veja, eu quero desenvolver o conhecimento para poder alavancar a minha atuação no ecossistema. Aliás, eu quero ajudar a mudar o ecossistema da agricultura. Entendendo a agricultura, a agropecuária como um todo, como um dos vetores de desenvolvimento do país, eu quero desenvolver o conhecimento nesse setor para que a gente consiga dar um salto no setor de agropecuária. Para fazer isso, a gente acabou ajudando o Ministério da Agricultura a criar uma escola chamada Enagro. Essa escola tinha como atribuição trabalhar 3 vertentes. A primeira é fazer um alinhamento estratégico das competências necessárias para o atingimento dos objetivos estratégicos. Então, tinha toda uma linha de trabalhar a perspectiva de gestão por competência. Mas também tinha uma perspectiva de gestão do conhecimento, tendo em vista que havia uma perspectiva de perda de muitos servidores por questão de aposentadoria, como é que a gente trabalha questões de memória? Onde é que a gente identifica os principais riscos para o Ministério em relação à perda de conhecimento, enfim. Qual é a pauta da gestão do conhecimento que eu tenho que desenvolver? Então, tinha essa vertente da gestão do conhecimento. E, obviamente, também a capacitação. Só que a capacitação com uma nuance de não pensar só na capacitação dos servidores do Ministério. Trabalhar a capacitação em rede. Então, tudo que a gente viu hoje pela manhã, de UCR, Universidade Corporativa em Rede, foi uma das primeiras aplicações aqui do modelo, justamente tentando entender como levar esse modelo de aprendizagem para a rede, pensando aqui não só no próprio Ministério, mas pensando na mobilização de universidades, nas empresas de extensão agropecuária, no próprio agricultor, enfim, pensando no ecossistema do agronegócio e fazendo desenvolvimento de estudo em rede. Olhando para a tecnologia, que é um dos pontos que eu fui convidado a falar, a gente acabou criando uma plataforma digital para apoiar as 3 frentes. Então, essa plataforma digital, que foi mais à frente chamada de Plataforma Conecta, ela tinha a ambição de fazer um inventário da expertise interna e externa do mapa, olhando para o setor agropecuário, né? Também trabalhar o apoio à organização de conteúdos e também apoiar as iniciativas de colaboração e aproximação desses vários atores em rede que estavam mobilizados no projeto. Essa plataforma, então, por meio desses instrumentos, acabou ajudando, na linha da gestão do conhecimento, a qualificar os riscos relacionados ao conhecimento, mapear o conhecimento que está concentrado, enfim, começar a mapear também para a agenda da capacitação os potenciais conteudistas do próprio Ministério e, eventualmente, pessoas que estão fora do Ministério, mas que poderiam ser mobilizados como conteudistas no programa de capacitação, e também ajudar a mapear a agenda da capacitação. Quer dizer, quando a gente começa a qualificar lá conhecimento concentrado, conhecimento sobre risco, você tem lá um pano de fundo para planejar, alinhar melhor a sua priorização nas capacitações, né? E, obviamente, também na gestão por competência, tentar ajudar aí a entender as competências existentes e as que não existiam lá no Ministério. Olhando para a plataforma digital, ela tinha como ambição, então, facilitar a identificação e a localização da expertise, inicialmente olhando para dentro de casa, então quero saber quem é quem conhece o quê no Ministério, reconhecendo que o Ministério tem uma atuação espalhada em todo o território nacional, né? E também ajudar a localizar e a mobilizar competências fora do Ministério. Então, essa questão de mapear quem é quem conhece o quê, é muito importante para a estratégia como um todo.
E a gente sabia, desde o primeiro momento, que a gente não podia pensar em mais um formulário. O indivíduo que faz fiscalização, faz perícia, ele já tem uma atribuição extremamente extenuante. Ele não tem tempo para parar todo dia para dizer o que ele fez, o que ele sabe. Ninguém faz isso. Ou vocês gostam de preencher formulário? Acho que ninguém, todo mundo odeia preencher formulário, né? Então, qual que era o ponto aqui? A gente tinha que adotar uma estratégia para conectar pistas que as pessoas deixavam no local de trabalho ao longo do dia. Então, eu que sou um fiscal, após concluir minha fiscalização, eu tenho que preencher um relatório. Às vezes no Word, às vezes num sistema computacional. Aquilo é uma pista sobre elementos de conhecimento que transitam na atuação dele. Então, essas pistas, num relatório, num sistema corporativo, num sistema de RH, num sistema de projetos, dentro de casa, começa a dar uma ideia do que as pessoas vêm trabalhando, tópicos de conhecimento que estão associados com o dia a dia dele. E também tem muita pista fora da organização, que se o indivíduo consentir, a gente pode trazer. Tens um Lattes? Permite trazer o Lattes? Você tem um LinkedIn? Então, tem muita informação que as pessoas já deixam fora, no entorno, que a gente acabou catalisando para compor um grande inventário. Um inventário invisível e frequentemente atualizado, para tentar atenuar um pouco aquela perspectiva da dinamicidade do conhecimento, da volatilidade do conhecimento, que é muito importante. Então, é nesse sentido que a gente acabou desenvolvendo uma estratégia com eles. Esse inventário, então, de conhecimentos, de pessoas, enfim, foi usado, então, para direcionar as ações de gestão do conhecimento, de aprendizagem, e também nos ajudou a pautar a estratégia, os principais riscos aos objetivos estratégicos, e o que era mais importante atacar dentro do contexto da gestão. Então, falando um pouco aqui dos recursos, a gente trabalhou com toda uma perspectiva de integração de dados interna e externa da organização. Quando a gente fala externo, a gente tem no Brasil, então, um ativo que é muito interessante, que é a própria plataforma Lattes, né, que mapeia mais de 6 milhões de indivíduos. Então, por meio do Lattes, eu consigo enxergar muita gente que está fora do Ministério da Agricultura, mas que, eventualmente, eu deveria estar chamando para atuar num projeto, para ajudar numa missão, numa política pública, seja o que for. Fora isso, a gente tem várias outras bases também que a gente utiliza para poder inventariar as competências nacionais em vários assuntos. Então, a gente acabou trazendo isso para dentro de um grande ambiente computacional, e, com isso, a gente acabou criando uma espécie de um Google no projeto, né, que fazia parte da plataforma, para tentar responder quem conhece o quê. Então, eu lanço lá um tema que eu preciso localizar uma pessoa, ou um conteúdo que alguém produziu, e eu vou achar essas informações, né, que foram garimpadas e puxadas para dentro da plataforma, né? Entender qual é o perfil dos servidores, localizar conteúdos, e eventualmente chamar, localizar pessoas para compor um grupo de trabalho, um projeto, e seja o que for, né? Da mesma forma, contar na forma de indicadores, riscos, concentração de conhecimento, e eventualmente trazer isso como agenda para trabalhar a questão da aprendizagem, e aí vai. Então, a plataforma acabou gerando insumo para trabalhar várias políticas dentro da organização. E, como pano de fundo da plataforma tecnológica, existia toda uma estratégia que envolvia uma agenda clara da gestão do conhecimento, da governança do conhecimento. Então, lá, claramente, trabalhamos com questões como estratégia, gestão de riscos, tudo isso que vem pautando as nossas discussões desde o primeiro dia, a gente tentou trabalhar com a visão de rede. De novo, no caso deles, a ideia era trabalhar não só com os atores que já pertenciam à própria organização, mas mobilizar atores em rede, e isso demanda um esforço de governança razoável, né? Então, o projeto tinha toda essa perspectiva de trabalhar a governança do conhecimento em rede. Então, no fim do dia, esse projeto ajudou a própria escola, né, a identificar melhor as necessidades de capacitação, tentar entender efetivamente hoje qual é a minha carência hoje em termos de capacitação, né? Ou, eventualmente, puxa, quem aqui dentro tem potencial a ser conteudista, um instrutor numa capacitação que eu tenho, né, a desenvolver, ajudar a compor as trilhas de aprendizagem, ajudar a compor a agenda da gestão do conhecimento, né, e, efetivamente, também ajudar a mobilizar pessoas que estão fora da organização e que podem ajudar a desenvolver qualquer tipo de missão lá dentro. E sem falar das demais unidades do Ministério, né, que, quando a gente fala em facilitar acesso a conteúdo, acesso a pessoas, saber que lá em Floripa tem um indivíduo que domina aquele assunto, isso tudo vai, no fim do dia, acabar acarretando em maior produtividade, vai ajudar um pouco na questão da memória, e também trazer um pouco da eficiência, eficácia. E um elemento também interessante que é reconhecimento. Você começa a dar visibilidade para as pessoas.
Em vários momentos a gente percebe aqui nas organizações que tem muito gerente que esconde os talentos debaixo do braço, porque se ele aparecer demais, ele vai perder aquele talento, né? Então, esse tipo de iniciativa é muito bacana, que você começa a dar luz para os conhecimentos latentes que você tem, né, dentro da própria organização. Então, isso também é um efeito colateral muito positivo. Mais à frente, isso pode ser trabalhado com um fator de retenção, né, de valorização e retenção de pessoas, que é um assunto que acabou de ser tratado. Eu estou falando que nem um alucinado aqui, porque eu estou com pouco tempo, tá, gente? E também estou incorporando o manezinho da ilha, que o pessoal fala rápido aqui, vocês já perceberam, né? Segundo projeto, se eu conseguir falar aqui com o tempo que eu tenho, é de um projeto novo que a gente está iniciando, chamado Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação. Esse projeto a gente vem desenhando com a Fundação Paranaense de Apoio à Ciência, Tecnologia e Inovação, a Fundação Araucária. Esse projeto é bastante interessante, eu deveria ter tomado meu tempo só para falar dele, mas, em suma, existe uma agenda estratégica da gestão paranaense, que envolve modernização do Estado e inovação como uma bandeira transversal no Estado. A Fundação de Amparo entende, então, que, puxa, dado que eu tenho como bandeira ser um Estado inovador, de alguma maneira, eu tenho que enxergar todo esse meu sistema de ciência, tecnologia e inovação e tentar, de alguma maneira, facilitar a articulação desses atores para a gente conseguir alcançar essa agenda de modernização e inovação que está sendo buscada. Então, entender o que eu tenho e usar melhor todos esses ativos. Quando eu falo em ativos, eu estou falando não só da perspectiva do capital estrutural, mas principalmente do capital humano também, né? Do capital, enfim, do capital relacional que a gente também tem no território. Então, a iniciativa envolve trabalhar esses arranjos em rede. Aí, de novo, plataformas digitais vêm apoiando nesse sentido, porque a gente vem tratando informações para tentar entender quem é quem conhece o que temos no território disponível, quais são os potenciais latentes que a gente tem no território, para poder engajar em ações movidas inicialmente pelo governo, mas potencialmente que vão ser abertas para toda a sociedade. Então, puxa, eu tenho uma demanda, eu sou a indústria X, eu tenho uma demanda a desenvolver. Então, a ideia da Fundação Araucária é conseguir fazer com que ela encontre os ativos necessários para ela desenvolver aquela inovação, aquele projeto, além do recurso financeiro, trazer todos os recursos intangíveis do território, mobilizá-los para poder ajudar esse ator a desenvolver suas ações em rede. É um pouco do pano de fundo. Nesse sentido, a gente vem trabalhando em estratégia tecnológica, de novo, mapeando, garimpando informações de fontes públicas, fontes fechadas, para compor um grande inventário, né, de dados sobre pessoas, organizações, ativos, e aí vai. Então, aqui, por exemplo, eu vou trabalhar, hipoteticamente, uma política de saúde, no atendimento básico, que vai estar pautada, por exemplo, em saúde mental. Então, estou fazendo uma busca por saúde mental, ele está dizendo para mim aqui, vocês vão ter que acreditar em mim, que são 201 mil pessoas que eu encontrei no Brasil, que vem trabalhando com saúde mental. Puxa, mas eu quero só doutores, então vai cair para 26 mil. Puxa, mas eu quero que esteja no Paraná, 1.300. Eu quero que esteja em Curitiba, 490. Puxa, mas eu quero que venha trabalhando, dentro dos vários tópicos do nosso interesse de política pública, que venha trabalhando com questões de memória, perda de memória. Puxa, caiu para 160, mais à frente caiu para 9. Então, tem condições de garimpar todo o acervo de ativos intangíveis do Estado para poder localizar aquelas pessoas, aquelas organizações, aqueles recursos que vão me ajudar a desenvolver uma ação qualquer, uma política pública, um projeto de inovação no território. Aqui, mapeei as pessoas, eu posso convidá-las para participar de um grupo colaborativo virtual, e aí, a partir daqui, elas discutirem aquela política, aquele projeto de inovação, integrando servidores de Estado com gente que está na academia, gente que está no mercado, em torno de um projeto de inovação do governo. Por trás, de novo, o modelo de governança em rede é muito importante, porque a gente tem ali atores com interesses diversos, inclusive conflitantes. Então, a governança vai trazer um pano de fundo muito importante para você dar lastro, para você dar sustentabilidade para essas ações em redes, né? Infelizmente, não vou conseguir entrar em detalhes aqui, mas é um pouco do que a gente vem trabalhando. Eu tenho 50 segundos aqui para falar de uma outra iniciativa, uma iniciativa muito bonita que a gente vem desenvolvendo com a Organização Mundial de Saúde. Qual que é a ideia desse projeto? É trabalhar essa perspectiva de ações de inovação em rede, mas focadas em doenças negligenciadas. Quer dizer, as doenças que a indústria farmacêutica não está interessada em investir. Então, um projeto que a gente acabou desenvolvendo com eles é para mapear, no âmbito internacional, né, competências, iniciativas, e trabalhar o engajamento dessas competências em
projetos que envolvam desenvolvimento de tecnologias, desenvolvimento de políticas públicas focadas em doenças de terceiro mundo, chagas, malária, enfim. Tem uma epidemia de malária, de sarampo, no país X. Puxa, quem são os especialistas que eu deveria mobilizar? O que a gente já fez acerca desse assunto que a gente deveria aglutinar para poder fazer o enfrentamento da questão? Então, no fim do dia, o que a gente percebe aqui, eu vou acabar pulando esse case aqui, que é um case interessante, mas fica para o café. Para tentar mostrar, eu tentei aqui trazer um pouco dessa agenda da gestão do conhecimento, encontrando a governança, e agora trazendo as plataformas digitais, né? De novo, tecnologia sozinha não resolve nada, mas assim a gente percebe que sem a tecnologia a gente não vai ter alcance, a gente não vai ter escala, e a gente pode, tentando buscar o alinhamento entre as três frentes, trazer resultados muito bonitos. Obrigado pela paciência de vocês.